Bom dia, meu irmão, minha irmã. Mais uma manhã buscando a presença do Senhor. Que bom que você está conosco. Compartilhe esse vídeo. Vamos ter um tempo especial de reflexão na palavra do Senhor. Eu quero convidar você nesse primeiro momento que nós vamos iniciar essa reflexão para orarmos juntos. Feche os seus olhos onde você estiver, se você puder, e vamos buscar a presença do Senhor e que Deus abençoe esse tempo nosso nessa manhã em nome de Jesus. Senhor, na Tua presença nós nos encontramos mais uma manhã e te agradecemos porque as Suas misericórdias se renovaram sobre nós, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor tem sido o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Te agradecemos porque a Tua palavra é viva, Senhor, e fala aos nossos corações, ainda hoje, sempre falará. Te agradecemos porque a Sua palavra é infalível, é verdadeira, e tudo que está escrito nela se cumpre, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor tem transformado as nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus misericordioso e bondoso para conosco. Nos abençoe nesse tempo em que vamos refletir na Tua palavra. Abençoa cada pessoa que tem acompanhado, que está assistindo. Que seja um tempo de crescimento, de aprendizagem, de desafios, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, todas essas manhãs de quarta-feira nós refletimos numa palavra especial. E a palavra de hoje não poderia deixar de ser especial, que é a palavra perdoar. Perdoar. Você já precisou perdoar alguém? Você já precisou perdoar alguma pessoa? Gandhi disse uma frase que me chama muita atenção, que diz assim: o fraco jamais perdoa. O perdão é uma característica do forte. Do forte. A oração do Pai Nosso, uma das partes dela diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Na oração, numa outra tradução, diz assim: perdoa aquele que tem nos ofendido, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele a quem tem nos ofendido. Então é importante nós pensarmos sobre isso, porque ao final da oração do Pai Nosso, Jesus diz assim no verso 14 de Mateus 6: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. C.S. Lewis, ele disse certa vez que é fácil falar sobre perdão até ter alguém a quem você deve perdoar. Quem não perdoa, meu irmão, minha irmã, é escravo dos sentimentos e adoece física, emocional e espiritualmente. E diante do ressentimento, nós só temos duas opções. Diante da falta de perdão, nós temos duas opções. Ou nós perdoamos, ou nós adoecemos. Ou perdoamos, ou ficamos doentes. As pessoas são as que mais roubam a nossa alegria, muito mais do que as circunstâncias e os reveses da vida. Elas nos magoam, causam amargura, ressentimento, ódio, e Deus nos desafia a liberar perdão, porque perdão é libertação. E nesta conversa de hoje pela manhã, eu quero falar de três coisas. O que é o perdão? Como perdoar? E por que perdoar? O que é perdão? Por que perdoar? E como perdoar? E para começar esse tempo de conversa, eu quero dizer para você que o perdão não é algo natural, não é fácil, você sabe disso, você já precisou. É resultado da graça de Deus em nós. É parar de culpar alguém por uma ofensa. É deixar a pessoa ir em liberdade e ser livre. Perdoar é libertação. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Perdoar é lembrar sem ressentir. Então, perdoar é algo que não é natural. Não é algo natural. Você tem que se esforçar para liberar o perdão. Você sabe muito bem disso se você já precisou. Talvez hoje você precise liberar perdão para alguém e você está preso pela falta de perdão, talvez esteja adoecendo, e a gente sabe que a falta de perdão muitas vezes
causa problemas sérios de saúde. Algumas das pessoas, ou muitas das pessoas que estão internadas nos hospitais ou fazendo tratamentos psicológicos, estão lá por causa da falta de perdão. Existem 2 mitos sobre o perdão. Um deles é que o tempo é um santo remédio. Mas eu quero dizer para você, tem gente que fala que o tempo é um santo remédio e diz que com o tempo a gente vai perdoar. Na realidade, o tempo não cura relações estremecidas ou ressentimento. Ele não é um atenuante, ele é um agravante. Quanto mais o tempo passa, mais difícil fica para perdoar. Ele não alivia, mas ele intensifica esse rancor, esse ressentimento, essa mágoa. Então, não diga que o tempo é um santo remédio nesse sentido de liberar perdão, porque não é uma realidade. Quanto mais o tempo passa, mais difícil fica de perdoar. Tanto é que a Bíblia diz que nós não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Devemos resolver o mais rápido possível questões de relacionamento. Liberar perdão o mais rápido possível. Um outro mito que as pessoas dizem é que o silêncio é a voz do perdão. Tem gente que ao invés de perdoar fica em silêncio e acha que vai resolver isso. O silêncio, meu irmão, é a voz da amargura, não do perdão. O silêncio sufoca a alma. O silêncio é a arma dos covardes e dos medrosos. O silêncio não resolve o problema da falta de perdão. Não resolve. O que resolve a falta de perdão é o arrependimento, porque o perdão é fruto dele, é fruto do arrependimento. O arrependimento é uma mudança de mente, é uma mudança de emoção, é uma mudança de atitude. O perdão, quando nós liberamos, ele cancela o nosso passado e o passado da outra pessoa, e ele restaura a pessoa, tanto a que perdoou quanto a que foi perdoada. Então, meu irmão, precisamos perdoar. Aí você pode perguntar, pastor, mas você talvez não esteja enfrentando ou não passou por uma situação como a minha. Eu fui injustiçado, eu passei por situações difíceis, eu não consigo liberar perdão. Eu é quem estou certo. Você pode estar fazendo essa questão, você pode estar dizendo, por que eu deveria perdoar aquela pessoa que me machucou tanto? Você pode me dizer, você não tem ideia do quanto ele me machucou. Por que eu deveria oferecer perdão para aquela pessoa? Então essa é a segunda questão que eu quero responder para você. Por que perdoar? Quero dar para você 3 motivos para você liberar o perdão. O primeiro é, você deve perdoar os outros porque Deus tem sido gracioso com você. Deus tem sido gracioso com você. Por isso, você precisa e deve perdoar os outros. Rick Warren disse assim certa vez, você nunca terá que perdoar alguém mais do que Jesus Cristo já te perdoou. Lembre-se de que nem sempre você teve o que merecia. Deus tem sido gracioso com você. Agora escolha ser gentil com os outros. A única forma de encontrarmos forças para perdoar é lembrarmos o quanto Jesus nos perdoou. Jesus te perdoou, Jesus me perdoou. Por meio dessa lembrança, desse lembrete, Jesus nos dá força e graça para perdoarmos os outros. A fundadora da Cruz Vermelha dos Estados Unidos, chamada Clara Barton, certa vez foi lembrada por um amigo dela de uma situação que ela enfrentou muito difícil, cruel que fizeram com ela. E ele chegou para ela e disse, você não lembra daquela situação? E ela disse, não, lembro-me claramente de ter esquecido. Portanto, meu irmão, minha irmã, um dos motivos para nós perdoarmos é porque Deus tem sido gracioso conosco. Deus te perdoou, meu irmão. Deus me perdoou. Deus tem sido bondoso para conosco. Então precisamos perdoar os outros. Um segundo motivo, você deve perdoar e eu devo perdoar porque os outros, porque a única alternativa para o perdão é a amargura. Se você não perdoar, você vai ficar amargo, ressentido, magoado, doente. Então, por que não liberar perdão e se libertar disto? Por que não perdoar
e se livrar dessa prisão. Há quem diga que quando nós não liberamos perdão, nós tomamos veneno e queremos que o outro morra. Então, devemos perdoar, além do que, por Deus ter bondoso e gracioso conosco, porque a única alternativa para a falta de para o perdão é a amargura, é adoecer, é ficar doente. Libere o perdão. Os cientistas nos dizem que o ressentimento é a emoção menos saudável que existe. Muitas pessoas estão nos hospitais por causa de ressentimentos, mágoas, falta de perdão. Isso sempre machuca você mais do que a outra pessoa. O ressentimento não vai mudar o seu passado, não vai resolver o seu problema, nem mesmo vai fazer você ficar melhor. Aliás, o contrário disso, vai fazer você ficar pior, vai travar sua vida, você vai ficar preso àquela pessoa que você não perdoou. Um terceiro motivo para você perdoar é: você deve perdoar os outros porque Deus quer que você faça isso. Deus quer que você faça isso. Jesus diz que não podemos receber o que não estamos dispostos a dar. Como você quer receber perdão se você não está disposto a oferecer perdão? Se você disser, eu nunca poderia perdoar essa pessoa, então eu espero que você nunca tenha pecado. Se você simplesmente não tem vontade de perdoar, faça isso de qualquer forma, porque é a coisa certa a fazer. Às vezes, meu irmão, minha irmã, as pessoas, eu e você, muitas vezes, temos dificuldade em perdoar os outros porque nós não nos sentimos perdoados. Aliás, muitas pessoas sofrem porque elas mesmas não se perdoam. E o meu desafio para você, meu querido, minha querida, é que você libere o perdão, porque ele trava a sua vida, tira a sua alegria. Lembre-se do quanto Jesus te perdoou, do que Jesus te perdoou. Não importa o que você tenha feito ou onde você esteve, meu irmão, minha irmã, você pode ter um lugar na família de Deus para sempre. Libere o perdão. Libere o perdão. Libere. E eu quero concluir essa nossa conversa com o terceiro ponto. Como é que eu devo perdoar os outros? Qual é o processo? Que passos eu devo tomar? Se você decidiu, espero que sim, perdoar essa pessoa que te magoou, quais passos você deve dar? Quais são eles? Primeiro, você precisa reconhecer que ninguém é perfeito. A palavra de Deus diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, ninguém está isento do pecado. Eu e você pecamos. Quando odiamos alguém, nós tendemos a perder nossa perspectiva daquela pessoa. E a Bíblia diz que todos nós estamos no mesmo barco. Eclesiastes capítulo 7, verso 20 diz: todavia não há só um justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Então, se você é pecador, eu sou pecador, e aquela pessoa que te magoou também é pecadora, todos nós carecemos de perdão. Portanto, você precisa reconhecer que ninguém é perfeito, nem você. Somos todos imperfeitos. Então, esse é o primeiro passo para liberar perdão. Segundo, renuncie o seu direito de se vingar. A nossa tendência, quando nós fomos magoados, ressentidos, é querer se vingar. É aquela história, o mundo dá voltas, né? Quando chegar a hora, não devemos pensar assim. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 12, verso 19, amados, nunca procure vingar-se. Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então deixe Deus fazer a justiça. Cabe a você, meu irmão, minha irmã, e a mim, liberarmos perdão. Você pode até pensar que merece vingar-se. No entanto, você deve se comprometer a não fazer. No seu ponto de vista, pode não ser justo não se vingar, mas é o saudável, é o correto. Esta não é uma decisão única, mas uma decisão diária que pode exigir de você decisões momentâneas a todo instante. Decida, então, renunciar o direito de se vingar. Uma outra coisa muito importante outro passo, o terceiro passo para liberar o perdão, responda ao mal com o bem.
É assim que você sabe que libertou alguém do pecado ou da falta de perdão que ele cometeu contra você. Humanamente falando, é quase impossível responder ao mal com o bem. Você vai precisar da ajuda de Deus. Eu também. Você vai precisar do amor de Jesus para te encher, porque o amor de Deus te preenche e te dá forças para não retribuir o mal com o bem. Não retribuir exatamente, não responder ao mal, responda ao mal com o bem, não responda mal com o mal. Então, responda sempre ao mal com o bem, nunca se vingue. Reconheça que ninguém é perfeito, renuncie seu direito de se vingar, responda ao mal com o bem. E o último passo, focalize-se no plano de Deus para a sua vida. Pare de se concentrar na dor e na pessoa que te machucou, e em vez disso, se concentre novamente no propósito de Deus para a sua vida, que é maior do que qualquer problema, do que qualquer dor que você possa estar enfrentando agora. Enquanto você continuar se concentrando na pessoa que te machucou, essa pessoa vai te controlar. Na verdade, você pode dar um passo adiante. Se você não se libertar dessa pessoa que te magoou, você vai começar a ficar como ela. Termino pensando em algumas frases. Uma delas diz assim, de Rick Warren: o ressentimento não vai mudar o seu passado. C.S. Lewis disse certa vez: ser cristão é perdoar o imperdoável, porque Deus perdoou o imperdoável em nós. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores da Inglaterra, considerado o príncipe dos pregadores, ele disse certa vez: a menos que você perdoe o seu próximo, estará lendo sua própria sentença de morte ao orar o Pai Nosso. E eu quero desafiar você agora, meu irmão, minha irmã, a orar com sinceridade, prestando bastante atenção à oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Vamos orar a oração do Pai Nosso. Ore pensando em cada frase que você está orando. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Lembre-se dessa frase do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Encerra com uma frase de Billy Graham, que ele disse assim: o perdão é uma das palavras mais bonitas do nosso vocabulário. Quanta dor e consequências infelizes poderiam ser evitadas se todos aprendessem o significado desta palavra. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.